Olá pessoal, meu nome é Gustavo Neitsky e hoje eu vim ensinar para vocês como fazer esse incrível e simples relógio digital apenas com HTML, CSS e JavaScript. Esse aqui é um relógio muito bacana, ele é muito simples, só que ele é muito usual. Eu utilizei tudo que existe de melhor de HTML, de CSS e JavaScript de forma simples para mostrar para vocês como construir uma aplicação como essa. Também já tenho esse meu código aqui nesse repositório do GitHub, onde vocês conseguem acessar, né, dar uma olhada nos meus códigos. Se precisar copiar e colar, vocês podem utilizar, não tem problema algum. Eu já vou abrir aqui meu Visual Studio Code, né, meu VS Code, que é a minha ideia que eu utilizo aqui no meu computador. Já criei uma pastinha chamada relógio e aqui vamos começar a colocar a mão na massa sem enrolação, né? Vou começar criando meu index.html, então index.html. A gente vai ter ele aqui com minha estrutura HTML, eu posso abrir ela simplesmente com ponto de exclamação, ou se eu quiser eu posso abrir também com HTML aqui, ó, 2.5, ele já abre essa estrutura para mim. Eu vou precisar também de um arquivo chamado script.js, onde vai ficar toda a nossa lógica, né? Então até vou colocar um comentário aqui, ó, lógica. A gente vai ter também um style.css, que aqui vai ficar todos os nossos estilos, ok? Então vou colocar aqui, ó, estilos, maravilha, estilos. Agora sim, então vamos começar trabalhando aqui com o meu HTML em si. Primeiramente, eu vou colocar aqui apenas uma div chamada clock, que eu vou fazer em inglês, né, porque eu gosto de seguir o padrãozinho em inglês, para a gente ir conseguindo já ir treinando o inglês, que é tão importante no nosso dia a dia, né? Eu vou criar 3 spans aqui, ó. Vai ser um span com o ID chamado hours, né? Porque a gente vai precisar desse meu elemento aqui para horas, a gente vai precisar de um outro elemento para minutos e outro para segundos. Eu vou deixar aqui simplesmente um 00 como valor padrão. Agora eu vou duplicar essa linha, eu vou colocar um ID minutes, né, que é minutos em inglês. E por último nós teremos os nossos segundos. Segundos em inglês é seconds. Ok? Maravilha? Eu estou utilizando uma extensão chamada Live Server. E como é que eu utilizo essa extensão Live Server? Se você não tem ela, já aproveita, clica nesse ícone, procura por ela e faça a instalação aí em sua máquina. Ela é super importante porque quando eu clicar com o botão direito aqui em index.html, vai abrir essa opção de Open with Live Server. Isso aqui é muito legal porque conforme eu for trabalhando, ele já vai atualizando os valores para mim. Se eu mudar agora de 00 para 01, vou salvar essa página, veja que ele já atualizou aqui para mim. Então isso aqui facilita bastante aí o nosso desenvolvimento e também a praticidade, né? E a gente está desenvolvendo e já está enxergando os resultados na tela. Show de bola! Dessa parte do HTML, a última coisa que eu vou estar mudando é essa parte do título. Eu vou deixar bem certinho como a gente tem aqui no exemplo, ó, que é relógio digital Gustavo Neitsky. Tá, document, né? Porque conforme vocês conseguem ver, tá aqui em cima document. Então mudando para relógio digital Pipe Gustavo Neitsky, que é o meu nome. Eu também já estava quase esquecendo que a gente possuía esse elemento, né? Powered by, né? Tipo, desenvolvido por. Eu coloquei meu nome aqui, vocês podem colocar, claro, o nome de vocês. Vou colocar aqui embaixo mesmo, pode ser um H2, Powered by, né? Desenvolvido por. E vocês conseguem perceber que aqui nós temos um detalhe, que o Gustavo Neitsky, ele está em uma outra cor. Então isso aqui eu preciso estar envelopando, né, em um outro elemento. Vou colocar aqui entre as tags strong, que é para deixar em negrito, né? Então vou colocar meu nome aqui, Gustavo Neitsky. Perfeito? Vamos ver como é que está o resultado. Por enquanto a gente tem isso aqui. Temos as horas, os minutos, os segundos e o Powered by e o meu nome, né, Gustavo Neitsky. Agora vamos trabalhar com o CSS. Para trabalhar com CSS, eu preciso primeiramente importar esse meu arquivo style.css aqui no meu HTML. Para fazer isso, é só digitar, ó, link .css, ele já puxa ali o href, que é o nome do meu arquivo, né, com style.css. Vamos fazer um teste. Se eu colocar asterisco background color red, só para ver se isso aqui vai estar refletindo. Veja só que ficou vermelho, então agora eu sei que ele importou corretamente esse meu style e a gente consegue trabalhar tranquilamente aqui dentro. O que eu vou começar fazendo aqui nessa parte dos estilos? Eu vou começar criando algumas variáveis de cor. Por que eu gosto de trabalhar com variável de cor? Porque a gente consegue estar reutilizando as mesmas cores em diferentes lugares da página. Que nem aqui, ó, eu tenho branco, aqui embaixo também tem um branco. Se outro dia eu quiser mudar esses tons de branco, basta só mudar o valor da variável, né? Eu não preciso ir em ambos os elementos e ficar mudando o branco aqui, branco ali, branco lá.
Então eu gosto de utilizar variáveis de cor por N motivos. Vou criar aqui 4 variáveis que eu vou estar utilizando nesse projeto. A primeira vai ser Color Dark. Claro que vocês podem colocar qualquer nome com quaisquer cores, né? Eu estou trazendo aqui apenas algumas de exemplo. Agora a minha segunda vai ser White, que é um branco, que é o hashtag FFF, que todo mundo conhece aí. Se você não conhece, agora você está tendo o primeiro contato. É claro que aqui você pode utilizar cores em escrito, que é preto, black. Você pode utilizar um RGB, né, 000. Ou você pode até mesmo utilizar os hexadecimais aí, bem tranquilo, não tem problema nenhum. Agora o meu light eu vou colocar AB, que é um cinzinha que eu gosto bastante. E também vou colocar por último aqui um purple. Então, purple. Ok? E ele vai ser um 5D15A5. Esse purple aqui é bem bonitão, então vamos utilizar apenas essas 4 variáveis de cor. E agora, tá, mas Gustavo, como é que eu faço para utilizar isso aqui na minha página? É super simples. Eu vou começar colocando aqui ó, um background color e eu quero colocar um background color dessa minha cor preto, que é o hashtag 000. Para mim trabalhar com variáveis, basta colocar var desta maneira, abre e fecha parênteses e o nome da minha variável. No caso meu aqui é Color Dark. Se eu olhar o resultado aqui, vejam só que já está em preto o meu fundo aqui. Agora eu já vou aproveitar e definir as cores das fontes. Então, color, eu vou utilizar a variável white. Então, color white, maravilha, agora a gente já consegue enxergar. Também vou aproveitar para definir o font family, né? O meu font family que eu escolhi aqui para esse projeto é esse Gil Sans. Olha só que legal, ele fica bem bonitão, né? Igual nós temos aqui nesse nosso exemplo. E por que ele traz várias opções? É porque às vezes o navegador, se ele não consegue carregar a primeira, ele carrega a segunda, carrega a outra e assim ele vai indo até a última, né? Se ele não conseguir carregar elas aqui em hierarquia, digamos assim. Agora eu vou aplicar mais 2 pequenos ajustes aqui, porque é para fazer alguns resets. Então eu vou retirar as margens e também vou estar retirando aqui os paddings, ok? Lembrando que o asterisco é sempre para todos os elementos. Então, isso aqui está aplicando para todos. Todos vão ter essa cor de fundo, vão ter essa cor aqui de fonte e essa font family e, consequentemente, esses 2 resets aqui que eu fiz. E agora vamos trabalhar com o meu body. O que é o body? O body é basicamente o corpo inteiro da minha página. E é aqui dentro que eu quero centralizar todos esses meus elementos. Então, eu vou começar setando aqui para ele um display flex. Olha só, display flex, um elemento vai ficar ao lado do outro. Se eu aplicar agora um justify content center para alinhar na horizontal, vejam só que alinhou. Nós temos também o align items center para alinhar na vertical, só que ele não centralizou ainda porque a gente não definiu uma altura fixa para esse meu body, né? Eu vou colocar na verdade uma altura mínima de 100 views, que daí sim esse meu body vai estar ocupando toda essa faixa em preto aqui. Até mesmo se eu colocar um background aqui, sei lá, um head, vocês vão conseguir ver que ele está realmente ocupando toda aqui a minha página, ok? Então agora vocês conseguem ver que os elementos já estão centralizados. Só que aqui eu tenho um detalhe, que esses números, né, as minhas horas aqui, elas ficam em cima de Powered by Gustavo Neitzke. Por padrão, o display flex ele deixa os elementos um ao lado do outro, então a gente tem que mudar a direção. Basta apenas aplicar um flex direction e dizer que ele vai ser em formato de coluna. Agora sim, nós temos um elemento abaixo do outro ou acima do outro e vou só adicionar um gapzinho, que é o espaçamento entre esses 2 elementos. Pode ser uns 16 pixels. Veja que já aumentou esse espaçamento e para o body é apenas isso que a gente precisa lidar. Agora vamos trabalhar com essa div, que é o clock, né? Quando eu quero chamar uma classe, basta colocar um ponto na frente, então ponto clock. E para esse meu clock, basta apenas eu aplicar alguns elementos aqui, como um próprio display flex, para um elemento ficar ao lado do outro. A gente já tem um elemento do lado do outro, só que aqui eu quero controlar a distância entre esses elementos que eu tenho. Então, para fazer isso, é só colocar aqui um gap de uns 50 pixels mesmo. Então vejo que já aumentou a distância entre esses meus spans. E já que a gente está falando em span, eu vou aproveitar aqui para chamar os meus spans que estão dentro lá dessa minha classe chamada clock. Então a gente vai pegar esses meus elementos que estão dentro da minha div com a classe clock, sem segredo algum. Vou definir um font size aqui de uns 150 pixels para esses caras. Vejo que está começando a ficar bem legal. Só que aqui eu preciso adicionar também esses meus 2 pontos entre as minhas horas, minutos e segundos. Para fazer isso, eu consigo chamar esse meu span através de um after, né?
Então, se eu pegar aqui, ó, clock span, after, after é um conteúdo que eu consigo adicionar depois dos meus spans. Por que depois? Porque é after. Se eu quisesse antes, seria before, ok? Então, como eu quero adicionar depois, é um after mesmo, o conteúdo é apenas 2 pontos. Veja aqui que ele adicionou esses meus 2 pontos após cada um dos meus spans, só que eu não quero no meu último elemento. Então, se eu não quiser adicionar nesse último elemento, é só colocar aqui, ó, depois do meu spam, uma tagzinha chamada not, e eu não quero aplicar para o meu último elemento, que é o last child, que é o último filho. Então, veja que ele já excluiu aqui do último filho, e agora vamos trabalhar com esse meu alinhamento e os espaçamentos também entre esses caras, porque aqui esses meus 2 pontos estão desalinhados com os meus números. Para fazer isso, basta colocar aqui, ó, um display flex, veja que não mudou nada, só que aqui quando eu adiciono um align itens, center e um gap de uns 50 pixels, veja que ele aplicou o espaçamento, só aqui ainda não alinhou. Então, para alinhar definitivamente, basta eu colocar aqui embaixo para o meu after um margin bottom. Então, margin bottom, esse meu margin bottom pode ser de uns 25 pixels, ok? Só faltou o ponto e vírgula aqui em cima. Agora sim, já temos todos os meus elementos alinhados com sucesso e a única coisa que eu vou fazer aqui agora é mudar um pouquinho a cor desses meus 2 pontos, assim como a gente tem nesse exemplo. Para fazer isso é barbadinha, só colocar aqui, ó, color, e eu vou pegar da minha variável light, ok? Então vejo que nós já temos agora esses meus 2 pontos na mesma coloração do exemplo. E a última coisa agora sim que falta é trabalhar com esse Gustavo Neitsky aqui em outra coloração. Para isso eu vou chamar o meu H2, então H2 que é o meu atributo que nós colocamos aqui no HTML, e o strong. Então H2 strong, eu quero que ele utilize a color da minha variável purple, beleza? Então agora sim nós temos todo o CSS pronto e vamos partir para a funcionalidade em si, que é fazer funcionar esse meu relógio aqui com essa parte do script, né? Fazer toda a lógica aqui. Então eu vou começar importando esse meu script aqui para dentro. Após o body eu vou colocar script src. O nome do meu arquivo JS é script.js. Então aqui dentro, o que eu vou começar fazendo? Eu vou começar pegando esses meus 3 elementos, que é esse span com ID horas, outro com ID minutos e outro com ID segundos. Então eu vou criar uma constante aqui, hours element. Eu sei que esse vai ser o elemento das horas. Eu consigo pegar aquele elemento através de um document.getElementById, porque é um ID. O meu ID do primeiro elemento é hours, então vou pegar aqui hours. Depois nós temos os meus minutos, então vou substituir aqui minutos e também o nome da minha variável. Agora, por último, nós temos os meus segundos, então seconds. Vou pegar aqui e mudar também o nome da minha variável. Perfeito, agora vamos trabalhar com o meu horário, né, com a data em si. Então eu vou criar uma variável chamada date, e ela vai estar pegando uma nova data mesmo, então new date, perfeito. Se eu der aqui, ó, pode ser um alert nesse meu date, o que vai acontecer? Vai mostrar um alerta com a minha data atual, que é o Wednesday, January 17, o horário atual, né, GMT, o horário padrão de Brasília e tudo mais. Então assim eu já estou conseguindo pegar a minha data e eu também consigo pegar os meus atributos como hora, minutos e segundos. Para fazer isso, então, eu vou criar aqui, ó, uma nova constante chamada hours, e essa minha hours vai pegar o horário que eu tenho nessa minha data. Então, date, basta colocar aqui, ó, um ponto que ele traz várias opções. Então, eu vou pegar aqui primeiramente as minhas horas, get hours, abre parênteses, fecha parênteses. Agora, se eu quiser pegar os meus minutos, vou criar uma variável aqui chamada minutes, e aqui, ao invés de get hours, é apenas get minutes. E agora nós temos os nossos segundos, então seconds, e aqui nós também temos o atributo chamado getSeconds. Maravilha? Se eu mostrar aqui tudo isso aqui num console log da vida, vou mostrar primeiramente hours, depois os minutos, depois os segundos. Olha só que legal, salvei, se eu acessar botão direito inspecionar console, veja só que ele mostrou o horário atual.
que são 23 horas, 27 minutos e 37 segundos. Claro que ele vai atualizar isso toda vez que eu atualizar a página, né? Então, atualizar a página, ele vai atualizando ali embaixo os segundos, minutos e tudo mais. Beleza, estou pegando todos esses elementos, já pego as horas, os minutos, segundos, já pego esses meus spans aqui, mas agora eu quero realmente alterar os meus elementos lá em cima. Para isso, é só eu vir aqui e dizer que meu hours element, ele vai ter um text content através das minhas horas. Então, eu vou estar definindo que o meu hours element, o conteúdo, né, o texto que ele possui lá no meu span, ele vai receber as minhas horas, ok? Se eu salvar isso, a gente consegue ver que já mostrou 23, porque são 23 horas agora. Basta repetir esse mesmo procedimento aqui para os meus minutos, então vai ser minutos e depois segundos. Aqui é o minutes element e por último é o seconds element. Agora, o que vocês vão visualizar aqui é que toda vez que eu atualizar a página, ele vai estar atualizando. Só que olha só um problema já. Os segundos, quando deveria ter 0 na frente, ele não mostra, né? Ele mostra apenas o 4 sem o 0 na frente. A mesma coisa vai acontecer para os minutos e a mesma coisa para as horas. Para mim corrigir isso, é bem simples. Eu vou simplesmente criar uma funçãozinha chamada fixTime, né? Resolver o tempo. Ele vai estar recebendo aqui um parâmetro e esse parâmetro, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente retornar aqui uma condição. É uma condição aqui, a gente chama de um ternário, poderia ser um if else, poderia ser qualquer coisa. Mas eu vou dizer o seguinte, que se o parâmetro que eu vou estar recebendo for menor que 10, então eu coloco um 0 na frente. Para isso é só colocar aqui um 0 mais o time. Caso contrário, eu devolvo o time, né? Porque ele vai ser maior que 10, ele vai ter o elemento na frente. Beleza? Então agora esses elementos aqui eu chamo essa minha fixTime e a gente consegue testar desta maneira. Então fixTime, 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 fecho no final. Maravilha, todos os meus elementos já estão chamando essa minha função que vai estar resolvendo, né, adicionando o 0 ali na frente ou não quando necessário. Beleza, chegou aqui no número menor que 10 e veja que agora ele adicionou o 0 na frente. Então, só retomando a condição, quando eu passo aqui os segundos, as horas ou os minutos para essa minha função, ela está recebendo esse meu parâmetro, né, que é o parâmetro é a hora, o minuto ou o segundo, e aqui ele só está retornando esse ternário, que é uma condição, poderia ser um if else, mas assim eu acho mais legal de trabalhar, é algo que a gente utiliza mais no dia a dia mesmo, né, algo mais profissional, digamos assim, e aqui ele verifica. Se o meu parâmetro for menor que 10, ele retorna aqui, nessa condição, o 0 mais o parâmetro. Caso contrário, ele vai cair nessa condição e vai retornar apenas o time, porque vai ser daí maior que 10. Ok? Então assim a gente fez esse tratamento. Ok, esses processos estão bem legais, só que agora a gente precisa deixar isso aqui automático, para que a cada segundo ele fique atualizando, assim como a gente tem nesse meu exemplo aqui. Hoje ele está estático, então toda vez que eu atualizo a página, ele deixa estático ali o meu horário. Mas eu não quero isso. Então eu posso utilizar os temporizadores do JavaScript, assim como eu já ensinei aqui no canal, o setInterval. O interval ele vai definir um intervalo de tempo e ele vai executando uma ação a cada intervalo de tempo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar um console log a cada 1 segundo. E esse console log vai mostrar a mensagem simplesmente alô. Como é que eu sei que é 1 segundo, mas aqui está 1000? Porque a gente trabalha com milissegundos. Então, 1000 milissegundos é exatamente 1 segundo, ok? Então, agora a cada 1 segundo ele vai mostrar esse console log alô. Vou atualizar aqui e vamos testar exatamente isso. Console, olha só, a cada 1 segundo ele coloca uma nova ocorrência desse alô aqui. Então eu sei que isso aqui está funcionando. E agora o que eu vou fazer? Eu vou envelopar tudo isso aqui em uma função, ok? Então eu vou criar uma função aqui em cima, function new time, ok? Então vai ser um novo tempo, ele vai estar definindo um novo tempo e vou passar tudo isso aqui ali para dentro. E toda vez que eu chamar essa minha função newTime, ele vai pegar a nova hora, vai pegar os minutos, os segundos e vai atualizar lá nos meus elementos, ok? Então aqui no meu setInterval basta apenas eu chamar o meu newTime e colocar aqui qual que é o tempo que ele vai estar atualizando. Então agora se eu olhar, vejo que ele já está funcionando corretamente. Vou até atualizar a página.
Olha só, quando atualiza a página, ele tem esse bugzinho que ele fica 00, depois são os elementos iniciais. Para a gente corrigir isso, basta eu iniciar com uma chamada a essa minha função, porque a primeira chamada só se dava após 1 segundo. Agora, se eu deixo assim na linha 22 um new time, quando eu atualizar a página, ele já vai chamar aquela função, daí não vai mostrar o 00 inicialmente, né? Esperando 1 segundo para rodar o set interval. E maravilha, dessa forma a gente já tem o nosso relógio digital 100% pronto. Veja como foi simples e também como vocês conseguiram aprender várias coisas novas, né? Aqui a gente utilizou esse ternário para resolver ali o tempo. Aqui a gente trabalhou com esse after, com essa tag not, last child. A gente trabalhou também com variáveis aqui de cor. Aqui não teve muito segredo, né? Nessa parte do HTML foi bem tranquilo, mas eu achei um código bem legal, ele tá bem enxuto e também bem usual. Só que a gente tem uma última questão que eu estava lembrando agora, que é essa parte da responsividade. Se eu pegar aqui para um celular, vejo que isso aqui não está nada responsivo. Então vamos resolver isso aqui rapidinho. Se você gosta dessa parte de front-end, né, nessa parte aí de CSS principalmente, essa aqui é a hora para você ficar no vídeo e você acompanhar como é que a gente vai resolver essa questão. Primeira coisa que eu vou fazer para resolver aqui, ó, é chamar essa minha div clock, e aqui dentro, onde a gente possui esse flex, eu vou testar um flex wrap. E wrap. O que esse flex wrap ele faz? Toda vez que eu for espremendo, os elementos vão caindo um abaixo do outro. Só com isso aqui já seria o suficiente para a gente resolver a nossa responsividade, não é mesmo? Claro que a gente poderia fazer outros tratamentos, né, de diminuir aí a nossa fonte, mas só aplicando isso de forma rápida, ele já vai resolver o nosso problema, ok? Então salvei ali adicionando o flex wrap e vejo que agora, se eu tento pegar aqui para um celular, ele já mostra de forma responsiva conforme aqui a minha resolução, ok? Então é isso, pessoal, foi uma aula bem simples e bem objetiva aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque a gente está com o objetivo de chegar a 100 mil inscritos nesse ano 2024. Então, se você gostou, compartilhe com seus amigos para ajudar esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas e ajudar cada vez mais pessoas. Aquele abraço, até mais e tchau. Valeu!